Com certeza, em algum momento da sua vida, você assistiu e gostou de Peppa Pig. Mas será que você notou todas as coisas estranhas e que não fazem o menor sentido nesse desenho? Que tipos devemos comer, Senhor Batata? Maçãs, laranjas. E batatas? Todos sabem que o mundo da Peppa é habitado por personagens fantásticos, como animais falantes, piratas e até mesmo vegetais antropomórficos. Só que como se nada disso fosse estranho o suficiente, um deles tem superpoderes e super força, o que é algo ainda mais louco. Estamos falando do Super Batata. Inicialmente todos imaginaram que o personagem era o mesmo Senhor Batata, só que utilizando uma capa amarela, máscara e botas azuis, e uma espécie de cueca vermelha, que inclusive essas são as mesmas cores utilizadas pelo Superman, que é o herói mais poderoso da Terra, o que indica que o Super Batata é o ser mais poderoso do mundo da Peppa. Mas como isso é possível se ele é só um vegetal? Isso não tem o menor sentido, a não ser que tudo não passe de só efeitos especiais, e Peppa seja um grande show de televisão para os próprios habitantes daquele universo. Aí sim, tudo faria mais sentido. Confira agora nesse vídeo as 12 coisas estranhas que não fazem nenhum sentido em Peppa Pig. Pega a sua pipoca e vem comigo, tá começando mais um Teen Videos. Ao longo de todo o desenho a gente vê somente uma escola e uma professora, a Madame Gazela. Só que ao mesmo tempo existe somente uma classe, e nela a gente pode ver crianças de idades completamente diferentes. De um lado a Peppa e os seus amiguinhos que são da mesma idade, do outro as crianças que são mais novas, como George, Edmond Elefante e Richard Coelho. Inclusive eu acabei de perceber que entre os mais novos, todos são meninos. Além disso, temos o Gerald Girafa, que às vezes parece ter a mesma idade das outras crianças e em outras parece ser mais velho. Mas se a gente parar pra pensar, isso não faz sentido. Afinal, as crianças mais novas e as mais velhas devem aprender coisas diferentes. E os animais têm tempos de amadurecimento também variáveis. Por exemplo, coelhos crescem mais rápido que porcos, que crescem mais rápido que cachorros, que crescem bem mais velozes que elefantes. Mas no fim, todos estudam juntos e a gente vê todas as crianças menores junto com elas. Falando em escola, a gente vê que os pais sempre vão buscar os seus filhos quando as aulas terminam. Só que em um determinado episódio, a gente vê que o Sr. Touro também está lá. Mas o que ele está fazendo lá, já que ele nem tinha filhos ou enteados para buscar? Tanto que ele se casou recentemente e só vai poder ter bebês daqui a pelo menos alguns meses. Então isso é algo que os desenhistas da Peppa acabaram não pensando muito bem quando fizeram a cena. Indo agora para o outro extremo, saindo das crianças e falando das vovós, temos um episódio em que as senhoras da cidade resolvem simular que são vikings. Só que como elas esquecem a comida e só percebem quando estão em alto mar, acabam parando em uma ilha onde existe uma barraquinha de lanchas. E adivinha quem estava lá? Ela mesma, a quase única funcionária da cidade, a senhorita Coelho. O interessante é que se a gente olhar bem aquela cena, vamos notar que ao redor da ilha não existe nenhum barco ou helicóptero, nos deixando na dúvida de como ela chegou lá e de como ela vai embora. Então será que ela vai trabalhar e vai voltar nadando? E se for isso, como ela consegue ter mais de 100 empregos e ainda ter tempo para nadar? Isso é um grande mistério. Eu tenho certeza que Peppa Pig nunca vai ganhar o prêmio de desenho mais bem animado ou bem desenhado, já que seus personagens parece que foram feitos por uma criança de 10 anos. Só que, gente, na verdade, essa é uma das coisas que deixa o desenho bem legal. Só que mesmo assim tem uma parada no desenho da Peppa que sempre me deixou pensativo. Porque não importa como a gente olha os personagens, sempre podemos ver os seus dois olhos do mesmo lado. E isso faz tão pouco sentido que muitos começaram a teorizar que os personagens teriam 4 olhos, 2 de cada lado da cabeça, o que seria bizarro demais. Só que o próprio desenho já mostrou no filme Botas de Ouro quando a Peppa dá um rodopio, e nesse momento a gente não vê nenhum indício de ter 4 olhos. Então isso é só uma coisa do design do desenho, que não faz tanto sentido. E se você também acha que algumas coisas não têm sentido em Peppa Pig, comenta aqui embaixo #Peppa. Outra coisa que incomoda vários fãs do desenho é o fato de que no mundo da Peppa alguns animais têm seus próprios pets. Por exemplo, a gente vê que a família Pig tem um peixinho dourado de estimação.
ou que o Pedro Pônei tem uma tartaruga. Eu não sei você, mas parece que isso não é correto, porque pra mim é bem errado. Como já falamos, muitas coisas que existem em Peppa tem no nosso mundo também, como escolas, mercados e veículos. Só que algumas formas de lidar com essas coisas são diferentes do que a gente está acostumado. E a principal delas é referente a como entrar nos carros. Isso porque sempre vemos que adultos abrem as portas de seus carros e depois entram neles. Só que as crianças que sempre vão atrás quando entram em um veículo dão um super pulo e já caem direto em seus lugares. E se você olhar bem, as pernas delas são muito pequenas, o que me faz pensar que a única forma delas fazerem isso é se as suas pernas forem feitas de molas. Oficialmente em Peppa Pig existem 3 humanos em carne e osso que apareceram na série: o pirata, o Papai Noel e a rainha. Fora isso, todos são não humanos. E mais do que isso, esses animais e vegetais habitam todo o mundo, como a gente pode ver nas visitas da Peppa a Paris e aos Estados Unidos. Então por que conseguimos ver tantos itens com rostos humanos no desenho? Isso porque já vimos livros com humanos na capa, como Chapeuzinho Vermelho, ou no episódio das Cantigas, onde observamos todos os personagens das histórias das canções como pessoas humanas. Além disso, a gente nota estátuas como a Estátua da Liberdade e também a do museu, que são de pessoas humanas. Então, se esses animais habitam o mundo desde sempre, por que não vemos tudo isso sendo representado por eles? A não ser que eles fossem humanos e se tornaram animais. Isso explicaria muita coisa. E assim como não me parece correto que animais tenham pets, também é muito estranho a existência de um zoológico, onde algumas espécies de animais são mantidas em cativeiro, enquanto outras recebem um salário para que elas sejam presas e alimentadas. Mais que isso, outros animais, como os alunos da Madame Gazela, compram ingressos para ver quem que tá preso naquele lugar. Nesses momentos eu fico em dúvida: será que a Zoe Zebra deveria estar no zoológico ou na escola? Afinal, ela seria um animal selvagem. Mais que isso, por que seu boneco preferido é um macaco? Isso deixa tudo ainda mais confuso. Se tem uma coisa que eu nunca consegui entender no desenho, é porque a Peppa sempre fala do barrigão do seu pai. Isso porque todos os membros da família têm o mesmo formato. Todos são bolas com 2 braços e 2 pernas. A única diferença é que cada um deles é de um tamanho diferente. Mas com certeza todos, sem exceção, têm um barrigão bem redondinho. A Peppa devia parar de perturbar um pouco o pai dela e começar a olhar um pouquinho mais pro seu umbigo, que é bem gordinho também. E agora vamos olhar pro nosso umbigo também e pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Vem fazer parte do nosso time! No episódio Incêndio, a gente vê o Papai Pig e seus amigos indo fazer um churrasco. E note que entre os amigos estão um touro e um porco, que são os 2 animais mais utilizados para fazer churrasco no mundo real. Então, quando vemos aquela cena, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: que tipo de churrasco eles vão fazer? Se não for um churrasco 110% vegano, eu acho que só de pensar no que eles vão assar já é bastante perturbador. Sinceramente, eu espero que eles não preparem nenhum tipo de carne, mas considerando que eles não assem carne e sim somente vegetais, não seria igualmente estranho, já que a gente sabe que vários dos vegetais nesse mundo também têm vida própria, o que deixa tudo ainda mais sombrio. O detalhe é que ao mesmo tempo a gente pode ver que o maior ícone dos vegetais, o Senhor Batata, já pediu para as crianças comerem vegetais. Comer frutas e legumes. Maçãs, laranjas, cenouras E batatas? Que deixou até mesmo os próprios alunos da Madame Gazela intrigados se deveriam morder ou não o Senhor Batata, que com certeza naquele momento temeu pela sua própria vida. No lugar dele, eu acho que eu ia parar de pedir isso para as crianças. Com certeza não é nada seguro. Outro grande mistério que nos deixa muito pensativos é o fato de que vemos em vários momentos do desenho referências a Ben e Holly, personagens mágicos de um outro desenho dos mesmos criadores. Vemos, por exemplo, nas paredes do hospital onde o duende e a fada estão pintados, esse tipo de referência. E isso não faz sentido, já que o mundo dos pequenos seres mágicos é completamente escondido e ninguém sabe da sua existência. Então, como eles apareceram por lá? Isso é um grande mistério que talvez um dia a gente saiba a resposta. Uma outra coisa que me fez pensar bastante foi o episódio em que a Peppa dormiu na casa da Suzy e as duas decidiram que iriam se casar com os seus colegas Pedro Pônei e Dani Cão. Mas se a gente reparar bem, vamos ver que nesse universo, animais de espécies diferentes nunca se casaram. E se isso se tornar realidade, serão os primeiros casos
existe matrimônio interespécies, o que me faz pensar, com quem as garotas casariam se não com os meninos de outras espécies? Afinal, não existem outros porcos e carneiros por lá. Além disso, se eles realmente se casassem, como seriam seus filhotes? Então esse é um dos grandes mistérios do desenho. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!